Boa noite a todos. É uma satisfação recebê-los no nosso sindicato, né? Meu nome é Mara, eu sou presidente do Sinsege atualmente, né? Fizemos um ano aí à frente, né, dessa entidade. E esse evento, né, sendo chamado aí pelo Sinsege e pelo Sintraege, né, que é o sindicato dos trabalhadores da Companhia Águas de Joinville. Sou professora há 26 anos na rede pública municipal, né? E estamos aí à frente tentando enfrentar aí esses ataques todos, né? E esse nosso seminário ele tem um objetivo muito claro, né? Como o próprio nome diz, né? É um seminário contra a privatização dos serviços públicos. Então eu quero dar as boas-vindas, né, a cada um que está aqui, trabalhador da iniciativa privada, servidor público, aposentado, representantes, né? Nós temos aqui estudantes também, e representantes de conselhos, de movimentos sociais, de mandatos, né? E representantes também de sindicatos. Se eu não citei alguma categoria, me perdoem, né? Mas o assunto que nos traz aqui hoje, ele é de interesse de todos, né? Porque quem não trabalha no serviço público, de alguma forma se utiliza dele, né? E nós temos que fazer esse enfrentamento, né? E para que isso seja possível, nós precisamos conhecer essa realidade, né, que está por trás de todo esse ataque contra o serviço público e contra o uso indevido do dinheiro público. E também precisamos nos organizar para esse combate, né? É esse o objetivo desse seminário. Então, que a atividade de hoje seja um passo significativo para esse embate, né? Então, eu desejo uma boa atividade a todos e que daqui nós saiamos com alguma perspectiva, né? E com algo organizado para que nós consigamos fazer esse enfrentamento juntos, independente de quem nós estamos representando hoje e de qual é a nossa atuação, né, lá na base do trabalho, na escola ou em qualquer movimento. Eu quero convidar aqui, né, para compor a mesa, a Sueli, né, a presidente da FETRAN SC. A FETRAN Santa Catarina, ela abrange os sindicatos dos servidores municipais. Chamo também o Edson da Silva, o presidente do Sintraege, que logo após vai tomar a palavra. E o professor Daniel, eu não vou fazer toda a apresentação do Daniel, né? Depois ele faz, porque ele tem um currículo gigantesco, né? Mas o professor Daniel, que é militante da OCI e que será o nosso palestrante de hoje. Então, sucesso aí para a nossa atividade, né? Todos fiquem à vontade. Pode aqui? Boa noite, então. Uso esse também, né? Então, boa noite. Nesta atividade, nós esperamos ao final dela tirar bons encaminhamentos, né, para a nossa cidade e quem sabe além. Esse é o grande objetivo. E eu vou tentar trazer um pouco do panorama que vem acontecendo há vários anos na cidade de Joinville, que não é uma situação muito fácil, né? Mas também um panorama de luta, de organização dos trabalhadores. Os trabalhadores nessa cidade sempre resistiram. Nesta cidade nós tivemos uma das lutas mais maravilhosas para a população da cidade, do Brasil e da América Latina, que foi a luta das fábricas ocupadas.
e que iniciou aqui. Nós tivemos o mandato do Adilson Mariano, que foi um grande ponto de apoio dos trabalhadores. E desde lá nós falávamos da necessidade de cada vez mais apostar no povo trabalhador. O Mariano falava muito disso e a gente aprendeu muito bem isso, né? E sempre os trabalhadores nessa cidade se colocaram à disposição das lutas. Então, ao contrário do que muitos falam, que não é bem assim, que é uma cidade conservadora, né? O que a gente viu foi o contrário disso. Lá em 2012, por exemplo, os trabalhadores lotaram a Câmara de Vereadores para não aceitar PPP na Águas de Joinville, para água e esgoto. Então, já em 2012. Só que, claro, né, a gente sabe que no município de Joinville também teve uma série de ações, sempre na tentativa de levar à frente as terceirizações e as privatizações. Em 2017, por exemplo, nós vimos acabar a AMAI, que é a agência municipal que regulava o serviço de água e esgoto, que era do município, e colocaram no lugar uma agência estadual, a AIRES, né, que continua até hoje. Então isso ali já era também um ponto bem forte para essa situação de levar à frente a privatização. Nesse mesmo ano de 2017, teve a reforma trabalhista e a lei da terceirização, que abriu e tornou então a terceirização irrestrita, né, aberta para tudo. Então nesse momento ali também foi bem complicado para toda a população, né, não só aqui, né, mas aí no caso do Brasil inteiro. Em 2018, novamente, os trabalhadores tomaram a Câmara de Vereadores, porque essa mesma agência estadual, a AIRES, junto com a Companhia Águas de Joinville, queria aumentar o esgoto de 80% para 100%. E a população lotou a Câmara de Vereadores e disse que aqui não. Então, mostra a disposição dos trabalhadores, né? Mas, como a gente sabe, a situação continua. Em 2020 vem o marco do saneamento, que daí traz a questão da universalização, entre aspas, que na verdade era mais uma forma de entregar para a terceirização e a privatização no Brasil inteiro. Em 2019, só voltando um pouquinho, teve uma coisa interessante. A Companhia Águas de Joinville se torna 100% do município de Joinville. Ela era 99% da prefeitura e 1% era de empresas privadas. E aí, naquele momento, por quê, né? Como que isso acontece? Novamente, a gente fala, né? É a opinião pública, é os trabalhadores, é o povo trabalhador que veio anos a fio ali fazendo o combate para manter essa empresa pública, a única empresa pública de Joinville. Em 2021, teve a CPI do Rio Matias, que também respingou na situação da companhia, mas da cidade toda, né? Um antro de corrupção, e a gente viu muito isso em Joinville. Em 2022, aí vem o estudo que a companhia, junto com a prefeitura, contrata da FIP para privatizar, então, em parte, a companhia, a começar pela vertente leste. Essa diretoria que está hoje na companhia é uma diretoria privatista. Ela veio para isso. Inclusive, integrantes que lá estão vieram direto de grandes empresas nacionais, como, por exemplo, a AEGE. E esse estudo de 2022, ele não tinha o objetivo de manter a empresa pública e que a empresa pública fizesse o serviço. Ele foi feito com o intuito de privatizar, de dizer que tinha que privatizar. Se a gente olhar o estudo, ele vai trazer isso. E aí, em reunião do Conselho Municipal de Saneamento Básico, em abril de 2023, esse diretor-presidente, com outro diretor de operação, foram no Conselho Municipal do Saneamento para dizer assim, ó, não tem jeito, tem que abrir o capital da companhia, tem que ter parceria público-privada e assim vai. Mas lembremos, em 2021, né, voltando um pouquinho, a lei do município de Joinville de parceria público-privada foi um marco para garantir essa condição para eles, né, para continuar privatizando e terceirizando tudo.
E lá nessa lei, se vocês olharem, de 2021, vai estar dizendo que pode fazer parceria público-privada para tudo, para qualquer coisa. Isso está no começo e está no final do artigo 2º, por exemplo, dessa lei. Então tem que olhar muito isso, os trabalhadores têm que entender o que está colocado. E aí, assim, né, a gente veio organizando, através do Sintraeg, uma luta constante com os trabalhadores, para a gente, discordando disso e fazendo uma luta, então, contra a terceirização, né, constante na empresa e contra a privatização. Nós chegamos, em 2023, a conhecer melhor o ramo dos urbanitários, né, então, quem trabalha com água, energia, telefonia, né, e tantos outros serviços são chamados trabalhadores urbanitários. Então, existe um ramo nacional, inclusive da CUT, e a gente entrou para esse ramo, e mais do que nunca, conhecendo melhor toda essa luta. E a gente sabia que a nossa luta não seria fácil, e que teria revés, e que poderia ter também uma vitória, desde que a gente, de fato, se voltasse para os trabalhadores e para a população, para o povo trabalhador dessa cidade. Em 2024, a gente fez uma atividade na Recreativa dos Metalúrgicos, que tinha como tema, foi outdoor, foi feito um trabalho grande com a população, a gente fez som de rua, né, um trabalho bem grande, panfletagem, e se chamava Diga Não à Privatização do Saneamento e de Todos os Serviços Públicos. Em 2025, eu estou correndo porque eu tenho pouco tempo, tá? Senão não dá para terminar tudo aqui. Em 2025, na Companhia Águas de Joinville, assim como no município de Joinville, começa cada vez mais colocar na ordem do dia a avaliação de desempenho por meritocracia, né? Aquilo que a gente já conhece e que envolve os trabalhadores e que suga o máximo dos trabalhadores. E em janeiro de 2025, a companhia demite 6 trabalhadores, assim, de uma vez só. Nós fizemos uma campanha nacional contra essas demissões, né? E foram 6 trabalhadores e um clima de medo, perseguição política. Mas em 23 de janeiro, nós, como sindicato, junto com o Sinseg, né, os trabalhadores estavam naquele momento concorrendo à direção do Sinseg, de a gente mobilizar os trabalhadores e dizer não à privatização, não à meritocracia, né? Então, a gente conseguiu fazer uma mobilização bem legal nesse sentido. E é lógico, né? A empresa não aguentou a situação, né, que nós tínhamos conseguido uma liberação, uma única liberação para o sindicato em 2023, né, para esse que vos fala, presidente da entidade, e a empresa retirou a liberação em junho de 2025, com o grande objetivo de levar à frente a lei, né, que entrou em setembro de 2025 na Câmara de Vereadores, com o objetivo de privatizar, de fato, em torno de 50% da companhia, entregar para o mercado financeiro, junto com PPPs e abertura, assim, que levaria a empresa, de fato, à perda total da condição de empresa pública. Novamente, né, todo esse cenário, a gente fez moções nacional, abaixo-assinado, vários trabalhadores assinando, né, abaixo-assinado, mobilização novamente com a comunidade. E quando chegou na Câmara de Vereadores o projeto de privatização, o que nós fizemos? No Brasil inteiro, pasmem, o que se faz é ir para dentro da Câmara de Vereadores, da Câmara dos Deputados, estadual ou federal, no sentido de fazer uma conversa com vereadores, com deputados, e apostando que aquilo lá vai reverter privatização e terceirização. Em Joinville nós fizemos diferente. Nós organizamos a população, nós organizamos os trabalhadores, panfletamos na porta de fábrica e conseguimos reverter a situação. Em 16 de dezembro de 2025, o resultado na Câmara de Vereadores foi que a gente conseguiu manter a Companhia Águas de Joinville 100% pública, com a luta dos trabalhadores dessa cidade, mostrando mais uma vez que aqui não é uma cidade de conservadores,
mas é uma cidade de trabalhadores e que se a gente fizer o trabalho bem certo, a gente consegue sim fazer grandes mobilizações. E foi isso que a gente fez e conseguimos sim reverter a privatização. É lógico que uma parte foi para frente, né? Porque estava tudo desenhado na cidade, com lei e tudo, e passou a PPP da Vertente Leste, que é a região lá do Jardim Iririú, Aventureiro, Comasa, toda aquela região, 20% do esgoto, que é aquela região toda, está para parceria público-privada. Isso está na licitação, na área de licitação da Companhia Águas de Joinville, e que nos coloca novamente na linha de frente, na luta, para reverter isso, para manter essa empresa pública, para manter os serviços públicos. Esse é o tom desse debate aqui, e que a gente quer ir muito mais além, né? Nós temos que fazer essa discussão, não só em Joinville, mas na região e no estado, porque é junto com os trabalhadores e com a população, com o povo trabalhador, que nós vamos reverter todo esse quadro. Obrigado. Obrigada, Edinho. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Bruna, sou diretora aqui do Sinsege. E eu queria só fazer algumas informações, né, sobre a programação da noite. A previsão de teto dessa atividade é 10 horas da noite, às 22. Daqui a pouco vai passar pelas cadeiras algumas pranchetas com uma moção em apoio à luta dos trabalhadores na Bolívia, então vai passar para vocês lerem e assinar ali. Alguns também entraram e não assinaram a lista de presença, porque estava formando uma fila lá, então a gente também vai passar a lista de presença. Se alguém ainda não assinou, tem um espaço para os inscritos, e quem não tinha se inscrito no final ali, tá? Se não encontrar seu nome, tem alguns espaços em branco. E também das entidades, porque a gente relacionou algumas entidades, mas pode ser que a gente já tem certeza que tem algumas que não estavam ali relacionadas, então seria bom, a gente vai citar depois da fala do Daniel. Então, a programação da noite agora é que o Daniel fale por 40 minutos, depois a Gilmara, que também é uma diretora aqui do sindicato, vai fazer uma fala sobre a estadualização do Hospital São José. A gente vai abrir para inscrições, o Daniel vai fazer uma resposta de 10 minutos e depois eu vou listar os encaminhamentos que aparecerem no debate, a gente vai botar a voto, a discussão, se alguém tiver mais alguma outra proposta, e aí vamos votar os encaminhamentos próximo às 10 horas, certo? Beleza? Então... Obrigado, Bruna. Então, boa noite a todas as pessoas presentes. É uma satisfação estar com vocês aqui nessa noite de hoje e tratar, né, desse tema de luta contra as privatizações. Vai envolver, vou ter o desafio do tempo aqui para tratar nesses 40 minutos, mas eu quero começar compartilhando com vocês um conjunto de informações que estão presentes aqui numa apresentação. A ideia é que a apresentação guie, né, o roteiro da nossa conversa. E para dar início especificamente, já apresentar para vocês o que a gente deve seguir nessa fala de hoje, eu estruturei a conversa em 7 tópicos específicos, tá? Então, o primeiro deles é de um processo de contexto histórico, que eu julgo que vai ser bastante importante para que nós tomemos uma consciência em coletivo aqui de que uma moção, por exemplo, em apoio aos trabalhadores da Bolívia, como está passando aqui, significa um início de algo que também vai ser o final da minha fala, da necessidade, do imperativo que é um movimento de solidariedade entre trabalhadores, entre categorias, trabalhadores de serviço público, de serviço privado. E tudo isso vai vir através de um contexto, porque os ataques que as classes dominantes pelo mundo inteiro, que a burguesia como classe representante do capital imprime, são ataques coordenados internacionalmente. Isso só significa uma coisa:
que os movimentos de resistência vão ter, obviamente, as suas frentes mais características localmente, mas eles precisam se perceber conectados com movimentos regionais, nacionais e internacionais, né? Então, isso faz parte dessa apresentação de contexto histórico e quero falar disso já para tentar dissipar um pouco a ideia do tom do professor que tem que vir num diletantismo aqui, recuperar elementos históricos muito detalhados. A ideia não é essa, né? A ideia é colocar essa situação contemporânea da luta aqui em Joinville hoje à luz de um movimento internacional. O segundo aspecto é para trabalhar os principais marcos normativos que a gente tem dos processos de privatização do serviço público nos últimos tempos, ao longo das últimas décadas. Esses marcos normativos estão estruturados em tudo aquilo que foi pautado no Brasil nas últimas décadas e tudo aquilo que também avançou especificamente em Joinville, aqui no levantamento. Passa um pouco por questões que o Edson já levantou aqui antes, mas a ideia é situar esses movimentos que dão base legal para as ofensivas do capital e dos seus principais despachantes, os seus representantes nos governos, também projetaram contra nós. Feita essa discussão dos marcos nacional e local, eu passo para um balanço das administrações via OS e OCIPs nos tempos mais recentes, com alguns dados que foram coletados. A ideia é apresentar de maneira bastante direta muitas das consequências que foram levantadas já por alguns estudos a respeito desse processo. E não para que nós compreendamos o que nos espera, porque a ideia é que isso não faça parte da nossa realidade, né, diante do que já foi levantado. E depois eu quero compartilhar com vocês também algumas ondas de reversões de processos em que essas parcerias público-privadas que disfarçam os processos de privatização via concessões ou terceirizações tiveram mobilização, luta e foram revertidas, né? E é fundamental que nós também compartilhemos essas experiências de sucesso como elemento não só motivador, inspirador, mas também de referência para que nós compreendamos a possibilidade de superar situações, mesmo quando elas aparentemente são irreversíveis. E depois, 2 tópicos sobre a resistência sindical em geral e popular e algumas considerações finais sobre todos esses aspectos. Então, esses 7 pontos aqui são os que vão estruturar a conversa de hoje à noite. Eu vou passando aqui para o primeiro tópico de contexto histórico, para trazer o seguinte: a base principal dos dados que eu quero tratar aqui, ela parte de um estudo de uma instituição que é a Universidade de Groningen, na Holanda, e que faz um levantamento sistemático de vários indicadores do comportamento do capital em escala global. E eles têm uma base de dados, que é a Penn World Table aqui, que abrange mais de 180 países. Dentro da metodologia desses 180 países estão os principais países imperialistas, então desde a economia dos Estados Unidos, várias economias da zona do euro, envolvendo também Japão e Reino Unido, e algumas economias dominadas dentro do sistema capitalista, como Brasil, Índia, e o apanhado que eu quero dividir com vocês aqui, ele trata do início do século XXI. Né? Então, eu não vou entrar na celeuma aqui, na controvérsia sobre se a China é ou não uma economia dominada pelo capitalismo, mas ela está aqui pelo imperialismo, ela está aqui dentro do escopo, porque ela está numa trajetória em que, se eventualmente ela vier a se tornar uma economia imperialista futuramente, esse processo notadamente não está consolidado ainda. Então, como a ideia é pegar uma trajetória desde o século XXI, a ideia é pegar essas grandes economias no mundo. E os dados que são levantados aqui são dados estritamente associados ao âmbito da produção capitalista. Então, desde o setor mais clássico de indústria de transformação até os serviços associados à própria indústria,
passando pela propriedade, mas não a propriedade residencial, e sim toda aquela propriedade com algum tipo de uso comercial vinculada à atividade de acumulação de capital. E como metodologia, essa base de dados reúne o total de riqueza acumulada em diferentes sociedades, né? E contabilmente o que a gente tem como dado que levanta isso hoje é através do Produto Interno Bruto, e uma composição do Produto Interno Bruto dividido em, numa ótica que a gente chama na economia, a ótica da remuneração dos fatores de produção, então a remuneração do trabalho, salários, a remuneração do capital, lucros, e a remuneração da propriedade, que vai aparecer como aluguéis, né, dentro da renda da terra, e vai aparecer como juros dentro da propriedade do dinheiro, propriamente dito. A ideia aqui é que essa base de dados na Universidade de Groningen, ela dá substrato para que uma série de pesquisadores, de economistas políticos e daqueles que fazem a crítica da economia política tenham acesso a um conjunto de dados que lhes permite identificar, por exemplo, o quanto da massa de riqueza produzida no planeta fica sob o controle dos trabalhadores e faz parte de uma massa de salários, e tudo aquilo que faz parte da massa do capital, seja através da propriedade, seja através dos lucros. E a ideia em cima disso é ver como anda a rentabilidade do capital, né? Com base nesses levantamentos e nesse dado, a ideia é fazer esse levantamento. E aí, o dado principal que eu quero dividir com vocês, ele traz um gráfico de um apanhado histórico desde o século XXI, desde o início do século XXI, tendo uma estimativa aqui, e aí a estimativa vai ser necessariamente uma aproximação diante dos levantamentos de dados da economia tipicamente burguesa, que é aquela que oferece os dados contábeis para que nós possamos acessá-los. Então, nesse sentido, a ideia é pegar aqui uma apresentação do comportamento da taxa de lucros globalmente, e de novo, com mais de 180 países, envolvendo os principais elementos da produção mundial. E o que eu quero dividir com vocês a partir disso, né, tendo essa trajetória aqui projetada, é de mostrar como nós tivemos um processo ao longo do início do século XXI em que há uma projeção de ascensão na taxa média de lucros, globalmente falando, e óbvio que aqui nós teremos que abstrair que determinados setores vão puxar essa meta muito mais para cima, outros vão puxar muito mais para baixo, países vão puxar isso muito mais para cima e outro mais para baixo. Então aqui a ideia é pegar uma média absolutamente geral, né? Não tem mediana, não tem desvio padrão, eu estou trabalhando só com média aqui desse processo em geral, com esse gráfico projetado. Mas isso para dizer o seguinte, do processo de avanço das taxas de lucro globalmente, a gente percebe que elas têm uma trajetória consideravelmente ascendente até a eclosão da crise internacional de 2008. E a crise de 2008 é um elemento paradigmático, por quê? Porque se nós aqui, numa economia dominada, na periferia do capitalismo, temos a memória de que a onda mais expressiva de privatizações, ela se desenha institucionalmente no final dos anos 80, mas ela realmente joga o seu peso sobre a nossa conjuntura a partir dos anos 90, é fundamental perceber que aqui nós temos uma lógica em que mesmo as economias centrais do imperialismo, aquelas economias mais destacadas no sistema capitalista, a partir da crise internacional de 2008, elas organizam de uma maneira muito mais assintosa uma ofensiva contra os trabalhadores, que vai se expressar nos mais diversos formatos, mas que tem, sobretudo, numa sanha sobre serviços públicos, um dos seus pilares fundamentais. Isso para dizer que se as economias centrais, e muitas delas, por exemplo, na zona do euro, que estruturaram o processo de organização dos estados de bem-estar social, com uma gama de serviços públicos relativamente universalizados para os trabalhadores, essas economias também já vão desmantelar o que um dia foi
uma abrangência relativamente importante de serviços públicos ofertados aos trabalhadores, que representam, em última análise, isso vai entrar numa reflexão final aqui, representam, em última análise, um expediente importantíssimo do salário indireto da classe trabalhadora. Aquela que nos permite não ter a necessidade de gastar, de pagar por fora por um conjunto de serviços que vão desde educação, saúde, a previdência e assistência social. Então, o que é muito ilustrativo desse processo é que depois de um ciclo de expansão do capital até a crise internacional de 2008, o grande marco é que não houve retomada das taxas médias de retorno do capitalismo há pelo menos 15 anos, 20 quase. Esse é o marco fundamental. Isso significa que há pelo menos 15 anos, quase 20, o grau de ofensiva da classe dos capitalistas sobre os trabalhadores é organizado desde o centro do sistema capitalista, com muita força lá, já desmantelando conquistas históricas dos trabalhadores, e aqui ele vai bater com muito mais vitalidade. E isso significa, do ponto de vista da interpretação, não que não há o que fazer, e justamente o contrário, que a nossa única alternativa é atuar. E não atuar na tentativa de simplesmente testemunhar o que está vindo já desde os países centrais. Mas é não alimentar ilusões de que, eventualmente, algum governo de ocasião vai nos presentear com avanços ou conquistas ou retomadas de serviços públicos, porque não é essa tônica já no centro do capitalismo, que dirá nós aqui nos iludirmos com a possibilidade de universalizar certos serviços públicos sem luta, sem arrancar isso na unha, né, do orçamento público. Porque dinheiro tem, e a gente pode discutir isso na sequência. O dinheiro tem, mas ele está hoje sendo utilizado em grande medida para a recomposição das taxas de lucro dessa margem aqui, que vem historicamente, estruturalmente, declinando. A ideia aqui qual é? Já que, do ponto de vista geral, as taxas de lucro têm uma tendência de declínio, é preciso aos capitalistas ampliar a massa de lucros. O que isso significa? A magnitude de capital sobre a qual eles podem ter alguma rentabilidade tem que ser maior. Qual é o fundo público disponível para os capitalistas fazerem isso? O fundo de salários dos trabalhadores. Isso significa atacar objetivamente os serviços públicos. Seja desmantelando através desses processos disfarçados de privatizações via PPPs, seja deteriorando cada vez mais os serviços públicos para que o próprio capital, através das atividades privadas, mercantilize cada vez mais a oferta desse tipo de serviço. É esse o quadro de pontapé inicial aqui. A partir disso, quero estruturar aqui os principais marcos desses processos de ataque aos serviços públicos no Brasil e mais particularmente depois em Joinville, mas nós temos alguns marcos, porque a Constituição Federal de 88, que de senso comum, muitas vezes é a Constituição inspirada na social-democracia europeia, que nos garantiria, pelo menos na letra fria da lei, vários direitos fundamentais, ela já prevê, dentro de si mesma, a possibilidade de concessões, terceirizações e privatizações de serviços públicos fundamentais. Na sequência, a gente tem o processo, através da Lei 8.987 de 95, processo que, a pretexto de combater a hiperinflação no Brasil, abre um leque para um conjunto de terceirizações que fazem com que o serviço público seja cada vez mais deteriorado, porque aqui em 95 o grande marco é o constrangimento do orçamento público. Em 95, quais são os elementos fundamentais? Na esteira da estabilização da economia, lançaram-se programas como o chamado Fundo Social de Emergência, o FSE da época. O Fundo Social de Emergência depois virou Fundo de Estabilização Fiscal, FEF, e o Fundo de Estabilização Fiscal virou o que hoje
a gente chama de desvinculação das receitas da União. Na prática, o movimento em 95 foi congelar toda e qualquer ampliação real dos gastos com o serviço público via orçamento federal. É esse o marco que está dado aqui. Depois, em 98, a gente tem a implementação via governo federal da chamada Lei das Terceirizações, a princípio, até aquele momento, a Lei das Terceirizações vinculada às atividades meio, né, e não às atividades fim, com esse marco muito expressivo em 98, que é o que dá o arcabouço jurídico, por exemplo, para a instalação das OSs e das OCIPs. Né? O marco legal está dado aqui em 98. Depois, em 2004, tem a legislação que permite, que regulamenta as parcerias público-privadas durante o governo Lula, em 2004. Aprovou-se a lei que dá guarida a todos os processos de PPPs e que, inclusive, Edson, foi replicada em 2021 pela Prefeitura de Joinville, na lei que você falou antes ali de aprovação das PPPs. A lei de 2021 aqui em Joinville é praticamente um copia e cola com adaptações ao município da lei de 2004 que permitiu as PPPs se instalarem do ponto de vista federal. Há pretexto aqui nessa época de ampliar investimentos em infraestrutura, principalmente no Brasil. Eles que acabaram abrindo a porteira para que um conjunto de PPPs se espalhasse por todo o país. E aí nós temos a Contra-Reforma Trabalhista de 2017, que permitiu, do ponto de vista jurídico, que não só as atividades meio fossem terceirizadas, mas também as atividades fim, junto com o marco legal da Contra-Reforma Trabalhista e o conjunto de leis, na verdade, que acompanharam a Contra-Reforma em 2017. Do ponto de vista de Joinville, teve o marco normativo de acompanhar boa parte dessas legislações federais, e aí, especificamente, o estabelecimento das águas de Joinville, em 2005, aqui, como um marco positivo, porque ela se apropria da legislação federal, das PPPs e da legislação de 1998 via organizações sociais, e nessa lacuna, nesse vácuo jurídico, a empresa aqui é criada numa ruptura com o contrato junto à Casan, mas quando vários prefeitos faziam esse processo de ruptura contratual com Casan ou com Samay por vários municípios de Santa Catarina, aqui a empresa surge não como uma empresa diretamente já privatizada ou para ser diretamente uma empresa que fique sob o controle do prefeito, mas ela nasce como uma empresa pública e vem mantendo a resistência dessa natureza como tal até os dias de hoje. E aí, nesse sentido, só para enfatizar o processo de uso das PPPs aqui na cidade de Joinville, eu diria que nós temos dois grandes marcos para o uso das PPPs. Um deles é o aproveitamento que a Companhia Águas de Joinville aproveitou para estruturar uma empresa a partir dos trabalhadores e conseguir montar um modelo de eficiência que não esteja baseado na rentabilidade para a remuneração de um conjunto de acionistas ou meramente para fazer caixa abstratamente para a prefeitura, ou seja, a empresa sob uma administração direta tem elementos de resistência durante um bom período aqui para tentar fazer com que a gestão atenda e preste um bom serviço à população, obviamente com muitos descaminhos ao longo do tempo, mas tentando manter uma presteza pelo serviço ofertado. E nesse mesmo extrato, no mesmo modelo, foi estabelecida a Penitenciária Industrial de Joinville. E a Penitenciária Industrial, usando o mesmo arcabouço jurídico da Águas de Joinville, ou praticamente o mesmo arranjo institucional, impõe aqui na cidade um modelo que é o sonho dos capitalistas de Joinville, que é poder ter o fornecimento seguro e constante de uma mão de obra absolutamente dócil e barata para fazer frente às necessidades da reprodução do capital na cidade. Um modelo que até agora funciona numa frente, numa linha muito deflagrada, em que a argumentação principal é de que a administração ainda está sob controle público e são meramente os serviços, seja de asseio e conservação, cozinha,
e serviços em geral dentro da penitenciária de Joinville, mas não, a priori, a administração central do presídio. Acontece que, no conluio com a prefeitura, a possibilidade que se abre de que muitas penas, muitos julgamentos dentro da cidade passem a ser julgamentos que levem à privação de liberdade, apenas que tenham a privação de liberdade para gerar mão de obra, para atender às indústrias aqui da cidade, vira um modelo que para o capital é muito bem-vindo, né? E deixa essa brecha para que a legislação sempre possa se tornar um pouquinho mais assintosa para penalizar com a perda da liberdade crimes que tecnicamente não teriam esse tipo de destino, mas tem sempre uma brecha legal para se poder fazer isso. E sob a bandeira da ressocialização e tudo mais, o modelo do presídio vai avançando muito mais em favor do capital do que em favor de uma ressocialização de fato, que seria um modelo a ser trabalhado na penitenciária industrial de Joinville. Nesse sentido, eu quero dividir com vocês também um conjunto de situações pelas quais organizações sociais e organizações sociais de interesse público, as OAS e as OCIPs, foram utilizadas com vistas a estabelecer modelos fraudulentos para ampliar a remuneração de capitalistas que se disfarçam de organizações sociais sem fins lucrativos. E o que eu vou trazer aqui é uma tabela que está baseada, sobretudo, em 2 estudos. Um é um estudo do Tribunal de Contas da União e outro um do Ministério Público de Contas. São 2 estudos que fizeram apurações em vários estados e cidades do Brasil, e aí, desses estudos, eu extraí alguns dados que pudessem nos informar objetivamente, ao longo do tempo, em que unidade da federação e qual foi o equipamento, o aparelho público foi utilizado e foi transferido para a administração via OAS e OCIPs, e os danos ao erário que foram apurados já ou por CPIs estaduais e federais, ou por investigações da Polícia Federal, ou por averiguações do Ministério Público Federal. Nesse sentido, temos aqui um conjunto de episódios que demonstram reiteradamente como, desde 1998, quando a legislação abriu a porteira para as OAS administrarem serviços públicos, elas viraram um antro de corrupção e uma avenida de 8 pistas para os capitalistas poderem reproduzir os seus lucros. Nesse sentido, todas essas apurações aqui são de informações oficiais, de investigações feitas por esses órgãos de controle, e depois eu tenho as fontes também de todas essas informações, fica aí à disposição para compartilhar com todo mundo. Mas as apurações, elas de fato são escandalosas, e a gente vai vendo que isso aparece por todo o Brasil. Tem uma segunda página aqui com mais alguns estados e mais algumas instituições, e com todo o balanço dos prejuízos que foram causados. Eu não separei especificamente os casos de Santa Catarina, porque eles não transitaram em julgado e não tiveram ainda uma apuração final. Mas vale dizer o seguinte, em Santa Catarina aparecem várias denúncias também. Uma das que mais chama atenção, até hoje, é uma do estado de Santa Catarina, envolvendo a gestão do SAMU, aqui no estado, e envolvia uma instituição chamada Mahatma Gandhi, porque eles sempre usam um nome, né, um nomezinho mais puro, inspirador, para disfarçar o assalto aos cofres públicos. Então tem essa instituição que operou o SAMU por alguns anos e que teve na linha de frente desses processos com apurações de desvio, irregularidades e, sobretudo, a prestação ineficiente e insuficiente do serviço público de atendimento móvel de urgência. No caso do SAMU, talvez vocês possam puxar pela memória, mas teve um momento ali entre 2014 e 2016 em que houve muitos casos em que as ambulâncias não tinham nem combustíveis para rodar, em que as equipes eram todas desestruturadas, em que muitas ambulâncias estavam sucateadas, iam para o concerto e desabasteciam, desassistiam
regiões enormes do estado, todo aquele movimento era a gestão de uma OS aqui em Santa Catarina, dos serviços do SAMU. Então, tem vários casos em municípios de Santa Catarina. Tem outras decisões, não cabe aqui na apresentação, mas tem uma muito forte, por exemplo, correndo no município de Palhoça também, com a prestação de serviços públicos nas áreas de saúde e educação também. Florianópolis também é um caso que elucida muito disso. Numa greve muito forte que aconteceu em 2017, exatamente para que não houvesse a imposição da gestão dos serviços públicos via organizações sociais. Então, queria dividir com vocês o levantamento desses dados e desses aspectos. E aí quero trabalhar um pouquinho como esse processo não necessariamente é irreversível, né? Então, nós temos casos, eu estou ilustrando aqui alguns casos que vêm de outros países, mas também de casos no Brasil, em que nós podemos ter reversões desses processos de concessões, terceirizações e mesmo privatizações diretas. E nem todos os casos foram vitórias diretas dos trabalhadores. Mas eu não quero deixar de celebrá-los aqui como vitórias, mesmo que parciais, da capacidade de mobilização da classe. Quero deixar isso explicado pelo seguinte. Por exemplo, se a gente pegar especificamente a Europa, e aí tem 2 estudos que eu trouxe aqui para fazer esse balanço, eles estão nas nossas referências também, 2 estudos que foram revelados aqui, envolvendo Paris, Berlim e Reino Unido. O que aconteceu lá? No caso de Paris, teve especificamente no setor de água e saneamento, a reversão de um processo cuja deterioração dos serviços e elevação da tarifa chegou a um ponto insustentável, e a população se mobilizou, os sindicatos foram às ruas, os movimentos sociais se mobilizaram e foi possível reverter na Eau de Paris aqui um processo que arrancou de lá a redução das tarifas que estavam servindo à reprodução do capital num processo de privatização dos serviços de água, esgoto e saneamento básico na cidade. Desde 2010 esse processo foi revertido. Em Berlim, entre 2011 e 2013, também no setor de água e saneamento, um processo em que a mobilização popular chegou até as instâncias oficiais e as autoridades e foi feito um referendo em que se decidiu pela recompra pública daqueles serviços de água e saneamento que tinham sido privatizados desde então. E o caso do Reino Unido ele é mais emblemático porque é mais abrangente, ele envolve não só os serviços de água e saneamento, mas o Reino Unido vinha já num período crítico, desde a década de 80, do período Margaret Thatcher, um processo muito aguçado de privatizações. Então, a mobilização lá de sindicatos, movimentos sociais, movimentos estudantis e algumas organizações e partidos políticos permitiu com que houvesse um processo que evitou a falência de uma parte do sistema de ferrovias dentro do Reino Unido, e essa mobilização fez com que a intenção da companhia privada era ter os seus lucros garantidos através de uma oferta do Estado. Tal como ocorre aqui, porque na legislação das PPPs em 2004, o que o governo Lula lapidou da base legal que o governo FHC tinha deixado? Ele lapidou a ideia de que algumas concessões públicas não necessariamente precisariam ficar estritamente com um repasse direto do governo federal, mas sob a administração dessas empresas. O que se aventou lá em 2004 foi a possibilidade de que, em não havendo a desejada taxa de retorno sobre o investimento das empresas privadas que participassem das PPPs, o Estado cobriria e garantiria a rentabilidade do capital. Isso é o que está no marco de 2004 via governo Lula. E esse mesmo movimento era já um modelo implementado no Reino Unido e que se conseguiu reverter com luta e com mobilização dos trabalhadores. Tem um caso também muito forte em Atlanta, nos Estados Unidos, aí ainda no início do século XXI, mas que também envolveu o setor de água e saneamento, com uma deterioração muito forte dos serviços, e os Estados Unidos vivem um problema crônico com isso, porque os encanamentos, as estruturas que eles têm são ainda do final do século XIX e algumas do início do século XX, e os graus de desperdício
de água que eles têm, água potável, é gigantesco num país que tem boas reservas, mas está longe de ter, por exemplo, a quantidade de reservas de água doce que o Brasil tem, que são as maiores do mundo. Então, durante muito tempo eles puderam eventualmente se dar o luxo de conviver com estruturas deterioradas, mas isso foi chamando cada vez mais atenção pela baixa qualidade da água que vinha sendo ofertada à população. Em Atlanta, especificamente, mobilizações populares conseguiram reverter esse processo de deterioração e arrancaram uma atualização da empresa gestora de toda a rede de água e esgoto da cidade. Quando a gente vem especificamente para a América Latina, o caso mais emblemático que tem é o da Bolívia, em Cochabamba, quando a água foi objetivamente privatizada no país, e uma privatização que, em cerca de 2 meses, fez com que a tarifa de água cobrada sobre os bolivianos mais do que dobrasse, e deixando uma situação insustentável em que as pessoas não tinham o mínimo acesso à água ou tinham que racionar muito o acesso à água. Foi uma revolta muito grande, movimentos sociais, políticos, sindicatos, os mineiros da Bolívia também muito mobilizados nesse processo, e houve uma vitória extraordinária do movimento organizado dos trabalhadores na Bolívia no ano 2000, em função da privatização da água, e o epicentro dessa luta foi a cidade de Cochabamba. E aí nós temos alguns casos específicos no Brasil, esses que estão marcados aqui como assimetria social, no caso de Manaus, vão envolver algo que os balanços preliminares do novo marco do saneamento, que o Edson trouxe aqui, já estão averiguando, né, que os investimentos ficam muito mais concentrados nas áreas que são mais densamente povoadas, que são aquelas em que o serviço vai ser mais utilizado, preterindo as áreas mais distantes, que só recebem investimentos, e algumas dessas áreas recebem, quando, via a lei das PPPs de 2004, o Estado entra subsidiando esses investimentos, ou seja, simula-se uma privatização do serviço em que todo o retorno fica com a empresa e todo o custo permanece com o Estado. Não é a transferência total de ônus e bônus, né? O ônus permanece público e o bônus é transferido totalmente para o setor privado. Digo isso porque eu encontrei um documento da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, um estudo do IPEA, inclusive, super elogiosos ao novo marco do saneamento, inclusive registrando que várias áreas remotas do Brasil estavam pela primeira vez tendo acesso à água e saneamento. E aí quando você vai detalhar e ver o documento especificamente, está lá, foi com subsídio do Estado. Não tem nada de mérito das empresas especificamente para fazer isso. O caso de Itu aqui eu diria que é um caso bastante marcante, porque apesar de Itu ser grande, o limite da cidade não vai até onde ela está marcada aqui no mapa, né? Apesar da fama dela, está um pouquinho deslocado aqui no mapa, mas no caso de Itu, uma das coisas que aconteceu foi que naquelas crises de abastecimento de água em 2014 da Sabesp, 2014/2015, quando a gente foi introduzido a várias expressões como o sistema Cantareira e o volume morto, né, das reservas de água, naquele período mais crítico, a cidade de Itu particularmente passou por um processo muito forte de mobilização popular, e lá se conseguiu pressionar no sentido da remunicipalização parcial desses serviços de água e saneamento. Trago ainda aqui os casos da Eletrobras e das águas de Joinville, principalmente porque o Edson já apresentou aqui a luta extraordinária e conseguiu defender o caráter público da empresa ainda sob todos os ataques do ano passado. E o próprio caso da Eletrobras não é um caso necessariamente de vitória, longe disso, né? Mobilização de trabalhadores dos setores mais organizados ficou muito aquém do necessário, inclusive por crises de direções mesmo dos movimentos sindicais e das centrais no Brasil, que entendiam que era necessário canalizar todos os esforços para o ciclo eleitoral e não para a luta política, para reverter as privatizações e deixar já uma pressão popular para o início do governo, e esse erro estratégico, ou essa intenção estratégica mal desenhada, fez com que nós tivéssemos que engolir aqui a privatização da Eletrobras, e o setor privado começa a conduzir
a energia no Brasil, a parte da produção de energia altamente rentável no país. Mas por que ilustrar isso como um ponto eventualmente de vitória? Porque a mobilização permanente de trabalhadores nesse sentido faz com que nós consigamos reverter, frear ou conter outros processos de privatização que possam aparecer. Vale, por exemplo, registrar como mesmo a derrota da luta contra a privatização da Vale, lá em 1997, fez com que houvesse uma coleta de 4 milhões de assinaturas no abaixo-assinado e conseguiu estancar a sanha privatista que tinha dado como cartas marcadas que a próxima da fila era, por exemplo, a Petrobras. Então, derrotas em processos específicos podem se converter em vitórias, mesmo que parciais, dado o movimento dos trabalhadores. E aqui não vai nenhuma celebração vazia a esse processo, mas entender que diante da dinâmica da luta de classes é possível, mesmo quando você está diretamente implicado e não consegue conquistar uma vitória imediata, isso pode deixar um legado para lutas que vão vir mais pela frente. Dito isso, eu vou caminhando para as minhas considerações finais, principalmente porque, já falei do plebiscito da Vale, da ofensiva capitalista contra o Sinsege, especificamente, e dos movimentos de greve que nós tivemos nos tempos mais recentes. Sobre greve especificamente, eu quero dividir um elemento aqui em específico, que é o seguinte. O Edson mencionou, e eu fui me inteirando mais da situação da Águas de Joinville, principalmente com esse processo de concessão da vertente leste, E quero dividir aqui também com vocês uma experiência que vem de Florianópolis. Em Florianópolis tem uma empresa pública de limpeza urbana e serviços de conservação do município, chamada CONCAP, Companhia de Melhoramentos e Administração Pública de Florianópolis. Ela lida com a coleta de lixo e lida também com os serviços de jardinagem, de zeladoria da cidade. E os prefeitos em Florianópolis foram lançando uma ofensiva contra essa companhia e foram começando um processo de privatização disfarçada com essas concessões, tentando nas regiões de Florianópolis criar processos de terceirização. Então, por exemplo, o norte da ilha, toda a região do norte da ilha, passou a contar com um serviço terceirizado de coleta de lixo. O continente, em Florianópolis, a região do continente, também passou a contar com um serviço terceirizado de coleta de lixo e experimentou-se também, com um projeto piloto, que no centro da cidade também fosse utilizada uma outra empresa que não era a CONCAP, que era a empresa pública. Houve muita mobilização, houve greve de servidores públicos, houve marchas, houve passeatas, houve mobilizações dos próprios servidores da CONCAP em Florianópolis e toda essa luta resultou em movimentos de organização dos trabalhadores, que não foram sozinhos, mas que conseguiram reverter a situação. Reverteram por uma condição política também muito peculiar, que foi a Operação Presságio. Quando a Operação Presságio começou a averiguar vários contratos fraudulentos de gestão e coleta de resíduos por todo o estado, os prefeitos em Florianópolis e a Câmara de Vereadores colocou as barbas de molho e entendeu que se eles continuassem com aquele processo, muito provavelmente as irregularidades dos contratos que eles estavam gerindo poderiam aparecer. Mas isso também não geraria uma reversão desse processo se não fosse a mobilização dos trabalhadores, porque aí tem dois caminhos. Poderia-se usar empresas como a Amazon Forte, que era uma das contratadas lá, ou a Ambiental, que é uma que está em todos os outros municípios da Grande Florianópolis, exceto Florianópolis, Biguaçu, Palhoça e São José, tem essa gestão privada. E essa empresa estava também tomando. E poderia ser só uma troca de contrato, mas foi a mobilização popular que fez com que houvesse a reversão desses processos. E hoje a CONCAP volta a prestar o serviço de coleta de lixo no norte da ilha, no continente e no centro da cidade. Então isso foi um objeto diretamente da luta dos trabalhadores, com a circunstância política, mas a organização dos trabalhadores foi fundamental. E a solidariedade de classe, porque se fossem só os trabalhadores da CONCAP se mobilizando, muito provavelmente a gente não teria esse resultado. E aí, três frentes que, obviamente, vocês conhecem muito bem, mas que eu quero fazer questão de registrar, que são
as frentes especificamente políticas, com campanhas, com fóruns, com abaixo-assinados e com seminários, como a gente está tendo um espaço privilegiado da noite de hoje. Uma frente jurídica que nunca pode deixar de atuar também, porque essa pressão institucional também consegue atrair mais pessoas para se mobilizar e acompanhar a luta, entender o grau de irregularidade de tudo aquilo que se faz quando se avança nessa ofensiva contra os serviços públicos. E, obviamente, não se pode deixar de lado todo o conjunto de ações diretas. As greves, as mobilizações, as passeatas, as paralisações e as movimentações também no sentido de formação política. E é fundamental que os sindicatos também avancem cada vez mais nos seus processos de organização dos trabalhadores em formação política. Nós carecemos ainda muito, infelizmente, de avanços mais significativos nos processos de formação política. E é óbvio que a luta do dia a dia do sindicato e as ofensivas que o governo do Estado, as prefeituras, as empresas como um todo lançam sobre os trabalhadores fazem com que seja muito difícil separar um tempo de qualidade para a formação, para o estudo, para a qualificação. Mas esses elementos são fundamentais porque eles guiam a luta e a gente precisa saber exatamente de onde vem, onde está e para onde pode ir, né? Esses momentos de reflexão, esse momento privilegiado aqui, numa quarta-feira à noite, chuvosa em Joinville, faz parte desse processo. Por isso que eu saúdo muito toda a mobilização que está sendo feita aqui e por mobilização do próprio Sinsed. Nesse sentido, para concluir, Bruna, já finalizar, elementos como essa mobilização que seja solidária entre os trabalhadores é fundamental. Por quê? Porque uma mobilização que seja corporativista e que não perceba a necessidade da solidariedade de classe dentro e fora do país, ela notadamente vai ser uma mobilização limitada. E, como registraram aqui já, a luta em defesa do serviço público envolve aqueles que trabalham diretamente nos serviços públicos, mas, sobretudo, a população que mais utiliza esses serviços públicos. Portanto, é sempre uma mobilização de todos, nunca é uma mobilização de uma única categoria especificamente, né? Isso envolve, por exemplo, desde a atenção básica aos serviços de urgência na saúde, ao Hospital São José, todos esses aspectos, com vínculos que também são criados. Num processo como o da Prefeitura atualmente, de transferir para o setor privado 27 unidades de educação, por exemplo, significa ter menos vínculo entre professores, trabalhadores dessas unidades e as crianças, que precisam desses vínculos, que precisam desse cuidado, que precisam dessa atenção das próximas gerações dentro da cidade. Todos esses elementos vão sendo impactados com esses processos. Bom, eu concluo com isso, queria agradecer demais a atenção de vocês, aí, só para não deixar de mostrar aqui, tem as referências que foram utilizadas dessa apresentação e eu fico à disposição para conversar um pouquinho mais depois. Muito obrigado. Obrigada. Daniel, agora a gente vai ter o informe da Gil sobre a estabilização do Hospital São José, 15 minutos, e daqui a pouco a gente vai poder fazer as perguntas. E as inscrições. Não, vai usar aquele slide. Não consegui Eu abri, achar. eu coloquei ele no... Tá baixado ali, se quiser. Não precisa. Acho que não precisa, não. Boa noite a todos, né? Eu vou falar aqui um pouquinho, então, sobre a estadualização do Hospital São José. Né? Para quem não conhece, tem algumas pessoas que não são aqui da cidade, né? O Hospital São José é uma instituição que completou, na semana passada, no último dia 4, 120 anos. Né? Uma instituição que tem uma história, né, na saúde pública aqui em Joinville muito grande. A gente esteve no dia 3 fazendo um ato, né, com uma panfletagem lá em frente ao hospital para a população, para explicar,
né, o que está por trás dessa estadualização. Também a gente fez na semana passada um roteiro, né, com material para os servidores também para discutir esse assunto, né, e o hospital, para ampliar um pouquinho assim, o conhecimento sobre essa instituição, né, ele atende hoje Joinville e mais 26 municípios. Né, isso totaliza mais ou menos uma população de 1.400.000 pessoas. Né. O hospital ele é referência em algumas especialidades, né, para muitos municípios, como a ortotrauma, a neurologia, a oncologia, né, é o único centro de assistência de alta complexidade da oncologia reconhecido pelo SUS dentro do estado de Santa Catarina. A gente vai ter o CEPOM em Florianópolis, que faz um trabalho, né, similar, né, mas não é esse centro de referência como o São José. Né, então, ele atende pacientes de todo o estado, né, a oncologia do hospital. Né, eu vou falar principalmente da oncologia, porque é um dos setores que está sendo terceirizado já dentro da instituição. A oncologia ela atende desde o diagnóstico dentro do hospital, o tratamento, as cirurgias, os exames, desde os exames mais básicos, né, até a radioterapia e tudo mais. Então, ela consegue fazer o amplo atendimento dentro de todos os tipos de câncer que podem ser tratados, né, enquanto outras unidades, né, tratam algumas doenças, alguns tipos específicos, né, a gente consegue dar esse atendimento amplo, né, a todos os pacientes, inclusive na emergência, no tratamento paliativo e tudo mais. O hospital ele tem uma história, né, com os trabalhadores, porque diferente de algumas outras instituições que foram entregues pelo governo, né, essa instituição ela foi construída em grande parte durante décadas pelos trabalhadores. Né? Depois ela passa a ser uma autarquia do município. Né? E também tem uma história muito grande, né, dentro da categoria, né, uma história aqui com o Sinseg, né, uma unidade, né, que já fez duros embates. Né? Essa questão da terceirização do São José ela não vem de hoje, ela já vem de muitos anos. Né? A precarização dentro dessa unidade, né, já vem de muitos anos. A gente tem ali um histórico de greves, né, enormes dentro da instituição, desde lá do final da década de 70, década de 80, anos 90, e por aí vai. Então, é uma categoria assim, que já está bastante desgastada, né, porque vai governo, vem governo, e a gente enfrenta novamente essa tentativa de terceirização. Dessa vez um pouco mais forte, né, porque o prefeito Adriano, quando ele renuncia, no mesmo dia que ele renuncia à prefeitura de Joinville, ele assina ali uma intenção de estadualização do hospital. Né, e essa estadualização, né, esse documento, ele também, como aconteceu no hospital lá em Balneário Camboriú, ele diz que a estadualização ela vai acontecer, né, desde que haja uma OS, né, já listada para administrar, né, a instituição. Algo que a gente vem, a estadualização é algo que a gente vem vendo crescer dentro dos municípios, esse movimento, né, de estadualizar para poder, né, facilitar ali a terceirização das instituições de saúde, né, não só aqui no estado, mas no país todo a gente vem assistindo isso. É um problema que a gente precisa discutir, né, com todo mundo, com toda a categoria, com a população, que envolve a vida de muitos servidores, além da vida e da saúde pública, né, dentro do município de Joinville. Os servidores do hospital, a prefeitura vem fazendo um discurso, né, de que vai ficar tudo certo, os servidores vão continuar, para os servidores nada vai mudar, né, tentando engambelar os servidores com essa conversa, quando a gente sabe que a prática é diferente. Né, em todas as unidades, né, que foram terceirizadas, gradativamente a gente vai transferindo esses servidores, né, primeiro de forma espontânea, depois de forma compulsória. A gente assistiu isso acontecer aqui no Hospital Infantil também, no Gesser Amarante, né, a desestruturação que aconteceu ali dentro. E também, né, mesmo que se mantenha os servidores públicos, né, dentro dessa unidade, como que a gente vai manter os servidores públicos trabalhando sobre uma lógica da iniciativa privada dentro, que vai ser colocada dentro, né, dessa instituição, com metas e que visam, né, o lucro e não o atendimento para a população. Então, a gente vai ter a gente tem essa questão dos servidores, a gente tem a questão do IPREVILE, que é o nosso Instituto de Previdência. O hospital hoje ele tem
mais de 1.500 servidores, né? Desse montante, quase mais de 95% deles são servidores concursados. Então, a gente tem que ter em mente que são mais de 1.500 cargos que nunca mais vão entrar em concurso público dentro dessa instituição e nunca mais vão ser cargos que vão contribuir para a base do Instituto de Previdência. Claro que isso vai aumentar, né, a fragilidade do Instituto, vai promover, né, futuramente mais reformas, aumento de alíquota, reformas do tipo como a gente teve aí no governo do Estado, né, o pessoal do Sinsaúde acompanhou muito bem aí, que os aposentados tiveram que voltar a contribuir depois de anos de aposentado com a alíquota ali de 14%, né, com aquela última reforma da Previdência que o Estado teve. Então, para a gente ter bem claro, né, o que está por trás dessa intenção de estadualização, que é a transferência da administração do hospital para a iniciativa privada, né, tal qual aconteceu, como eu citei, no Hospital Ruth Cardoso. O Hospital Ruth Cardoso, em julho, é o Hospital de Balneário Camboriú. Em julho ele foi estadualizado, né, foi assinada essa intenção e muito rapidamente, ali em setembro, ele já foi entregue para uma OS, que é a Viva Rio, que está cheia de problemas. Poucos meses depois, né, 6, 8 meses depois que assumiu, a Viva Rio já está causando o caos ali dentro daquela instituição. Era uma instituição que tinha muitos trabalhadores ACTs. Esses trabalhadores eles foram demitidos e readmitidos com um salário muito mais precarizado, com a perda de benefícios. Hoje eu tive conversando na sexta-feira, na verdade, eu estive conversando com o pessoal lá de Balneário Camboriú, e aí eles estavam falando que dentro do Hospital Ruth Cardoso, que eles atendiam várias especialidades, hoje eles estão atendendo 5 especialidades e o restante eles estão referenciando para o Marieta, lá em Itajaí. Então, tem mais essa questão da população, né, ter que se deslocar para o atendimento que eles tinham ali antes na cidade. Então, isso já demonstra, né, bem como que é o cenário, né, colocado dentro de uma instituição, e ainda mais uma instituição do tamanho, né, que é o Hospital São José, aqui em Joinville. Mas isso a gente assistiu no Ruth Cardoso, assistiu no sul do país. O Daniel falou ali da questão da corrupção. Agora está em alta aí nos noticiários a questão do Instituto Ideias, né, que também está envolvido em um monte de fraudes. O governo do estado está rompendo os contratos sem dar muita explicação aí sobre o porquê que esses contratos estão sendo rompidos, né? Então a gente está assistindo aí nessas últimas semanas essa movimentação em torno dessa OS que vem aí acontecendo e que está envolta num mar de corrupção, e isso se espalha para todo o país, não só aqui em Santa Catarina, como o Daniel colocou, né? Elas avançam cada vez mais sobre os fundos públicos, né? Sobre a saúde pública. Aqui em Joinville a gente ainda não tem as OSs atuando na atenção primária, na atenção básica, nos postos de saúde, mas em algumas cidades, igual Porto Alegre, se completou 10 anos da atuação das OSs na atenção básica, e o que se assistiu lá, né, nesses últimos 10 anos foi a precarização extrema do atendimento, a perda do olhar, do cuidado dentro do território, que a estratégia de saúde da família precisa fazer e precisa ter, a prevenção e a promoção à saúde, transformando esses postos de saúde em mini PAs, assim, que estão atendendo, porque precisa ter um número de atendimento para capitalizar, e sem nenhuma preocupação sobre a saúde de fato, dentro do território, com aquele olhar, né, com a atenção que a gente tem dentro do serviço público e como deve ser dentro da estratégia da saúde da família. Então, o que a gente vê é isso, assim, muita precarização, né, essa apropriação do dinheiro público, visando o lucro, e quando a gente fala em lucro, né, a gente está falando ali, o Daniel trouxe alguns números ali dos altos salários, tem uma pesquisa de uma universidade, de um professor de uma universidade de Alagoas, que ele fez até eu estava conversando com o Daniel, ele fez uma pesquisa dentro da estrutura financeira das maiores AS, das 24 maiores OS que atuam no país do ano de 2015 até 2022. E dentro desse processo,
né, ele vai ali trazer os resultados financeiros, como essas OASs, né, desbancando aquele falso discurso de sem fins lucrativos, né, de que maneira que elas estão operando dentro do mercado financeiro, né? Então a gente tem os fundos públicos de saúde, o fundo federal, o fundo municipal, o fundo estadual de saúde, que não podem, né, que não estão dentro do mercado financeiro, mas a partir do momento que a gente passa essa administração à gestão privada, o dinheiro sai desse fundo e vai para a aplicação dentro do mercado financeiro antes de retornar, né, ao serviço. Então a gente vê a precarização, porque o dinheiro ele precisa estar lá rendendo o lucro, né, para aquela empresa, para aquele capitalista lá, que às vezes eles detêm várias OSs, né, e não uma só. Então o dinheiro ele fica lá na aplicação rendendo o lucro e volta aos poucos, de maneira que vai precarizando o serviço, atrasos de salário, e aí a gente vê prefeituras que até pagam em dia, né, os seus contratos, mas a gente vê os servidores entrando em greve por atrasos de salário, né, porque o dinheiro ele precisa estar lá rendendo lucro e não voltar para o serviço público de fato. Essas empresas, elas lucraram, né, os estudos ali é que elas tiveram em contratos, né, com o governo do ano de 2015 a 2022, para a gente ter uma ideia, em contratos de gestão, elas tiveram 127 bilhões, né, de reais girando dentro desses contratos. E dentro do mercado financeiro tem um número bem importante. Eu listei aqui umas 3 ou 4 OSs aqui grandes, e os resultados delas dentro do mercado financeiro. A ProSaúde, por exemplo, ela lucrou do ano de 2015 a 2025, dentro do mercado financeiro, 264 milhões de reais. Aí a gente tem a Seconde aqui com 117 milhões de reais em lucros, girando o dinheiro dos fundos públicos dentro do mercado financeiro. Então é bom que a gente entenda como que funciona a estrutura dessas organizações, né, e como elas estão aos poucos, né, sequestrando todo o fundo público de saúde que deveria estar servindo para ampliação dos serviços públicos. Então a gente tem colocado um sistema único de saúde, né, o SUS, que ele jamais foi financiado nas dimensões necessárias para um sistema universal de saúde dentro de um país, né, com o tamanho das desigualdades que a gente tem aqui dentro do Brasil, e que vai se aprofundando aí numa crise crescente, né, dentro dessa política privatista. Por outro lado, a gente tem o governo, né, a gente tem essas empresas e a gente tem o governo aí, a gente tem um SUS que tudo isso que a gente falou aqui não é de agora, né, o sistema ele vem sendo enfraquecido há muitos anos, né, como o Daniel citou ali da questão de 98, da entrada das OSs, e embora a gente tenha no atual governo, né, tenha retomado esse discurso de defesa do SUS, né, de reconstrução, tem feito a reconstrução de algumas políticas que foram retiradas nos últimos anos, então tem feito dentro da legislação, das normativas dessas políticas, né, tem feito ali alguma reconstrução nos serviços, porém, né, o que a gente tem colocado é que a gente não diminuiu em nada a austeridade fiscal, né, a gente tem um governo que não revogou o arcabouço fiscal, né, a gente tem um governo que não diminui, né, que não colocou fim às parcerias públicos-privadas, não encerrou a participação das OSs, né, dentro dos fundos, retirando o dinheiro dos fundos da saúde, não discute o limite prudencial da folha de pagamento dos servidores, né, e nem tampouco o fim do pagamento da dívida pública. Então, o que a gente tem, né, na escala, né, do Estado, do município, é uma crise crescente aí, de vários governos, né, mas que vem aprofundando aí e estendendo a ampliação da iniciativa privada, assim, no avanço, né, dentro desses fundos que deveriam servir unicamente, né, para o cuidado com a saúde da população. Dito isso, acho que já está terminando o meu tempo aqui, né, eu vou voltar aqui para o nosso cenário um pouquinho de Joinville, né, com esses... o Daniel mostrou aqui que dinheiro tem, né, como a gente vê
o lucro aqui de 160 milhões, né, em cima de um fundo para a iniciativa privada. Então, a gente sabe que dinheiro tem. O discurso para a estadualização do hospital aqui é de que o hospital atende, precisa ser um hospital regional, porque ele atende diversos municípios, mas a gente sabe que o governo pode aumentar a verba, né, destinada à prefeitura, que ele não precisa estadualizar, que isso é só um mecanismo de privatização que está sendo feito, porque se a partir do que o governo do estado diz que ele pode assumir integralmente, né, as despesas com o hospital, ele pode também ampliar a verba sem ter ali a transferência dessa instituição, e é necessário e urgente que a gente tenha a ampliação dessa instituição, né, o maior aporte de verbas também para o hospital regional, que é um hospital que atende, né, atende aqui a região também, uma população bem grande, e eu falo dessas duas unidades, só vou tomar mais 3 minutinhos, Bruna, e eu falo dessas duas unidades porque dentro do estado, essas duas unidades, é bem importante a gente prestar atenção nisso, são as duas unidades que mais concentram servidores públicos. Dentro de todo o serviço público do estado, aqui em Joinville, a gente tem as duas unidades, os 2 locais de trabalho que concentram maior número de servidores públicos. O hospital regional tem um número um pouquinho maior, mas uma situação de precarização nos contratos, porque é um hospital que tem, eu acho que menos de 40% dos seus servidores concursados. E o São José tem quase seus 1.500 servidores concursados, então se torna a maior unidade dentro do estado de concentração de servidores públicos estatutários. Isso é muito grave, porque a gente está pensando em terceirizar uma unidade desse tamanho. A partir do momento que o governo ele consegue terceirizar uma unidade desse tamanho, né, de tamanha complexidade do que acontece de todas as especialidades dentro do hospital, ele consegue privatizar, né, qualquer coisa, consegue terceirizar qualquer coisa. Só para finalizar, né, eu quero encerrar aqui dizendo que a gente tem um combate duro pela frente e que a gente precisa voltar para os nossos locais de trabalho, né, para os movimentos sociais, para as nossas bases sindicais, replicar seminários como esse, munir a população de conhecimento, né, e mobilizar as nossas bases para esse combate aí que vai ser duro pela frente. No final, a gente vai colocar em votação uma moção contra a estadualização do hospital, que depois eu acho que a Bruna vai colocar aí para vocês, certo? Obrigada, gente. Certo, gente. Agora a gente vai, durante a fala do Sueli, a Sueli vai falar por 5 minutos, e aí durante a fala do Sueli a gente vai coletar as inscrições. Então, quem quiser falar, vai poder se inscrever ali com a Luana, que está ali de vermelho, né? É isso, né? Vai se inscrever ali com a Luana, então pode passar o nome para a Luana. A gente vai conseguir fazer 10 inscrições de 3 minutos para ficar dentro do tempo. Se alguém precisar de mais, avisa a Luana ali, no máximo 5, assim, tá? Beleza? Então, imediatamente, para a gente não se atrasar, vamos passar a palavra para a Sueli. Bom, boa noite a todas, a todos e a todas, né? Eu fiz algumas anotações aqui, falta o papel, viu, Mara? Porque quero parabenizar aqui o professor Daniel, né, que veio nos dar uma aula aqui de didática, né, sobre aquilo que a gente já deveria estar fazendo debate há muito tempo, né? Eu, primeiro, quero dizer que sou professora, né, aposentada de Geografia e estou na presidência da federação, mas venho lá de Blumenau, da presidência do sindicato, quando nós pegamos aí a privatização, terceirização, e eu quero chamar de precarização do SAMAI, né, em Blumenau. E eu entrei no sindicato, logo teve toda essa questão, que para mim foi a pior situação, é uma situação de como é que a gente conscientiza o trabalhador de que o que eles estão prometendo interfere não na vida só do emprego dele, interfere na vida da sociedade. E Blumenau passou por essa precarização, né, onde a Odebrecht assumia todo o tratamento de água e esgoto em Blumenau,
E eu estava lá, recém saído da sala de aula, dialogando com 20 leitoristas, né, que a gente chama, que eram efetivos, que já vinham há muito tempo, né, os prefeitos que passaram por ali, precarizando o atendimento da população, colocando uma cidade com 300 mil habitantes, né, na época, talvez até mais, mas que tinham 20 pessoas para fazer a leitura nas casas e da questão da água. E aí a gente dizia para eles, né, não vamos deixar isso acontecer, mas a pior coisa é a gente tentar conscientizar esses trabalhadores que eles não poderiam entregar esse serviço, porque isso afetaria a vida principalmente daquele trabalhador que ainda mais precarizado ganhava um salário super baixo, né, e queria pagar uma taxa de água e de esgoto muito mais alta. E foi o que aconteceu. Nós fizemos vários movimentos da Câmara de Vereadores, óbvio, né, a Câmara de Vereadores lá toda vendida para o Executivo, né, jogamos moeda. Teve um trabalhador nosso da Câmara que era de um assessor de um vereador, foi exonerado do cargo porque levou pizza, porque na semana seguinte votaram para entregar para a Odebrecht, e os nossos trabalhadores aceitaram proposta de sair da rua e trabalhar na área administrativa, sabe? Sair do seu trabalho de concurso público e vir se sujeitar a outras funções por meritocracia, né? E o governo de Blumenau fez o tempo inteiro isso, o governo Klein também tentou trazer a questão da saúde. Recentemente a gente teve aí um movimento do Sintraceb barrando, né, a terceirização do SAMU em Blumenau. Então a gente vê assim, só a conscientização da população traz de volta, né, consegue trazer de volta realmente o serviço público para os trabalhadores e para a sociedade. Eu acho que o Marco aqui, o Marco Canguru, vai poder talvez falar, se ele conseguiu se inscrever, vai conseguir falar um pouco da CONCAP, né? Então não vou nem entrar nisso. Mas nós estamos aí com várias cidades do país, como São Paulo, por exemplo, já entregando a educação para a iniciativa privada. Quando nós aceitamos lá os vouchers nos municípios, né? Quando os prefeitos começam a dizer que não tem vaga, eles começam a comprar os vouchers do Centro de Educação Infantil, das escolas e tal, principalmente do Centro de Educação Infantil, isso já vem, né? Como é que tem dinheiro para entregar para a iniciativa privada e não tem dinheiro para atender, né? E é muito fácil, por isso que eu disse, eu escrevi muita coisa aqui. Mas assim, nós começamos com a merenda, né? Na maioria dos municípios, começamos lá atrás, 92, 94, começamos com a merenda escolar, depois foi para a segurança patrimonial, aí veio água e esgoto, e aí a limpeza, e a educação está entrando. Nós estamos aí já com as militarizações das escolas, né? Nos municípios, já aqui em Santa Catarina, e isso vai só precarizando. E aí é muito fácil, né? A gente ter uma estrutura pronta, como os hospitais, né? Como as escolas, como as unidades de educação infantil, já construídas a estrutura, e entregar para o privado tomar conta e a população não conseguir entender que isso vai ter um prejuízo lá na frente. Então, nós do serviço público, trabalhadores do serviço público principalmente, temos que entender que a nossa defesa não é sobre o nosso trabalho, mas é sobre o nosso direito de servidor público e também de classe trabalhadora que usa o serviço público em todos os âmbitos. Então, eu quero parabenizar aqui, finalizando, Bruna, eu quero parabenizar ao Sinseg para trazer esse debate. A gente vive muito debatendo, correndo atrás aí das questões que estão tramitando no governo federal, mas para concluir, eu quero dizer que se o governo federal não descer a mão lá de cima e realmente começar a trazer para baixo que os municípios e os estados têm que fazer cumprir regras, leis, e que parar
barrar essa terceirização, essa precarização, nós não vamos ter outro caminho. Para mim, tem que vir de cima para baixo essas decisões. Muito obrigada. Obrigada, Sueli. Então, a gente tem 12 inscritos. Isso vai avançar um pouquinho o nosso tempo. Então, eu vou falar o inscrito e já peço, e o próximo, já peço que fique aqui perto, para a gente não perder muito tempo com o deslocamento, tá? E eu vou avisar quando faltar 30 segundos, eu vou falar conclua, daí a pessoa já vai se preparando para concluir mesmo, tá? É o Marcos Canguru do Sintrazen e em seguida Victor Hugo da Univille. Aqui. Desculpa, eu pulei um, mas enfim, eu vou colocar o primeiro inscrito em terceiro lugar, tá? Vai, Marcos. É que eu achei que era o título porque estava numa outra cor aqui. Estava escrito em azul. Olha, roubou minha vez, hein, mas eu vou deixar.